Vamos agora começar a ver um pouco mais detalhes alguns dos bipolos passivos. O primeiro deles são os resistores. Resistores são os elementos mais comuns em circuitos e a sua principal característica é que eles impõem uma resistência à passagem de corrente por ele. Então, esse é o símbolo usual de resistor. E vamos então, primeiramente, determinar a relação tensão-corrente em seus terminais. Para isso, vamos considerar um elemento resistivo sendo percorrido por uma corrente I no sentido x positivo, orientado aqui no meu eixo, então com intensidade Ix na direção I. E vamos considerar que esse elemento resistivo tem uma área de seção transversal constante e a resistividade também uniforme ρ. Tá? Bom, a gente sabe que a densidade de corrente elétrica ela é proporcional ao campo elétrico através dessa relação aqui. Tá? Então a densidade de corrente vai ser a corrente dividido pela área da seção transversal desse elemento. Então nós obtemos ρ e x sobre A na direção I. Então perceba que o campo elétrico tem a mesma orientação da densidade de corrente. Então o campo elétrico nesse exemplo também está indo no sentido x positivo, da esquerda para a direita. Okay? Vamos agora calcular a tensão entre os terminais desse bipolo. Vamos calcular VAB, então é a tensão em A em relação à tensão em B. Note que nessa dedução eu estou usando convenção de gerador, tá? Então as duas setas estão no mesmo sentido. Bom, então a tensão vai ser menos a integral de B até A do campo dl dentro do elemento. O dl então vai ser, vou percorrer na direção x positivo, então é I dx. Substituindo a expressão do campo elétrico que nós obtivemos na expressão anterior, nós chegamos aqui na integral no produto escalar I. Então isso aqui é 1. Tá? Esses dois vetores são paralelos. Então, calculando essa integral, lembrando que esses três quantidades aqui são constantes, eles saem da integral, nós acabamos com essa expressão aqui, ρ e xa vezes L. L é o comprimento do material condutor. Bom, essa constante aqui eu vou chamar de resistência, tá? Então isso eu vou chamar de R. Então obtemos VAB é menos R e X. Como estamos usando a convenção de gerador nessa dedução, a gente encontrou então a relação tensão-corrente na convenção do gerador. Então a tensão é menos R vezes a corrente. Note aqui a convenção de gerador. Okay? Passando a resistência para o outro lado dividindo, a corrente vai ser menos 1 sobre R vezes a tensão. E 1 sobre R nós chamamos de condutância. Tá? A resistência é dada em ohm e a condutância, a unidade é Siemens. Se estivermos trabalhando na convenção de receptor, nós precisamos calcular a tensão de B em relação a A. Então essas setas aqui mudam de sentido. Tá? Então, mas nós sabemos que VBA tem que ser menos VAB. Tá? Então, VBA é menos VAB. Então, basta substituir isso na relação anterior. Então, nós obtemos menos VBA é menos R e X. Então, corta o sinal e chegamos em VBA é igual a R vezes Ix. Essa é a relação tensão corrente no resistor quando estamos usando a convenção de receptor, que é a que nós conhecemos pela lei de Ohm. Tensão é resistência vezes corrente. Bom, se nós calcularmos a potência desse bipolo, nós vamos obter o seguinte. Na convenção de receptor, a relação tensão-corrente é tensão igual a RI. E note que essa expressão aqui é uma reta, certo? A tensão é proporcional à corrente e ela está aqui, ou está no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Ok? Bom, calculando a potência é tensão vezes corrente, substituindo a tensão por RI, nós chegamos em RI quadrado, ou se nós isolarmos a corrente, para substituir aqui, chegamos em G vezes V quadrado. G é 1 sobre R. Okay? Então, nós notamos que a potência será tensão ao quadrado sobre a resistência, ou corrente ao quadrado sobre a condutância. E esses dois valores são positivos. Tá? Então, o que acontece é que o resistor está sempre dissipando potência. Esse valor é sempre positivo. Como que eu sei que positivo é dissipação de potência? Porque nós estamos usando a convenção de receptor. Tá?
Se estivermos usando a convenção de gerador, a tensão é menos a resistência vezes corrente, e essa expressão aqui é uma reta que agora está no segundo e quarto quadrantes. Tá? Calculando a potência nesse caso, nós podemos, por exemplo, substituir a tensão aqui, ficaremos com menos R quadrado, ou isolando a corrente e substituindo aqui, ficaremos com menos GV quadrado. Então, note que essa expressão aqui, ela é sempre negativa, tá? Então, a potência, quando nós escrevemos na convenção do gerador, é sempre negativa, que também indica que o bipolo está dissipando energia. Podemos fazer outras coisas com um modelo de resistor. Em princípio, ele pode variar entre qualquer valor entre 0 e infinito, o valor da resistência. Quando o valor da resistência tende a zero, nós podemos usar isso para modelar um curto-circuito. Curto-circuito, basicamente, é um resistor de resistência zero. Então, no curto-circuito, a resistência é zero e a condutância tende a infinito. Note que, nesse caso aqui, a tensão entre os terminais tem que ser zero, certo? Porque é um curto-circuito. Se a resistência tende a infinito, nós podemos usar isso para modelar circuitos abertos. Circuitos abertos nós podemos considerar como resistor de resistência infinita. Isso é bastante usado para algumas deduções. A gente pode resolver o circuito com o valor de resistência e calcular os limites quando a resistência vai para zero ou para infinito para entender o comportamento. Note que em ambos os casos a potência dissipada é zero, porque a potência é a tensão vezes corrente, e nesse caso a tensão é zero, então não importa o valor da corrente, o produto vai ser zero, e no caso do circuito aberto a corrente é zero, então não importa a tensão, o produto deles vai ser zero. Bom, temos outros tipos de resistores. O que nós chamamos, o primeiro deles é o resistor variável. Tá? Então ele é um dispositivo e que ele tem 3 terminais, usualmente chamados de A, B e W, W do inglês wiper. E o que acontece é que entre os terminais A e B existe um elemento resistivo. Tá? Então a resistência entre os terminais A e B é fixa. Porém, dependendo da posição angular desse contato, nós podemos aumentar a resistência entre o terminal A e o W ou diminuir dependendo da posição dele. Okay? Então, o modelo desse tipo de elemento a tensão é a resistência, função de algum parâmetro, por exemplo, a posição angular desse contato wiper, vezes a corrente. Tá? Lembrando que a resistência entre os terminais A e B é sempre fixa. O que muda é a resistência entre o A e o W e B, porque depende da posição onde está esse contato elétrico sobre esse elemento resistivo. Resistores também podem ser utilizados para modelar outros tipos de elementos. Aqui, como exemplo ilustrativo, temos o diodo ideal. O diodo ideal é um bipolo que permite a passagem de corrente de A para B, mas ele impede que qualquer corrente passe de B para A. Então ele funciona como curto-circuito quando a corrente tenta passar de A para B, então ele não oferece nenhuma resistência. Já correntes que tentam passar no sentido contrário, ele funciona como um circuito aberto. Tá? Então, como ele tem esse comportamento de circuito aberto e curto-circuito, nós podemos modelar ele como um resistor, onde a resistência vale zero se essa tensão é positiva, e essa resistência vale infinito se essa tensão é negativa. Então, claramente, esse é um modelo de um resistor não linear. Temos aqui a curva característica dele. Outros tipos de elementos resistivos que podemos encontrar em circuitos. Esses aqui são mais utilizados para a construção de sensores. Um deles é o termistor, onde a resistência varia com a temperatura. Então eu posso construir um sensor de temperatura observando o valor da resistência. Um fotorresistor, a resistência varia com a luminosidade que incide no elemento. No omistor, a resistência varia com a umidade. E extensômetros, a resistência varia com a deformação mecânica desse elemento. O próximo tipo de bipolo que nós vamos estudar são os capacitores. Capacitores são bipolos passivos capazes de armazenar cargas positivas e negativas separadamente dentro do seu corpo. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a relação tensão-corrente dentro dele. Então vamos, para isso, considerar um capacitor que já possui algum acúmulo de carga. Então ele tem um excesso de cargas positivas aqui e um excesso de cargas negativas embaixo. Nós sabemos que a carga armazenada no capacitor ela é proporcional à tensão
por uma constante de proporcionalidade que nós chamamos de capacitância. Tá? Isso é o que define um capacitor linear. Existe uma relação linear entre tensão e carga. Bom, então a carga ela é a capacitância é a carga dividida pela tensão, isso tem que ser constante. Então, se houver um aumento de tensão nos terminais, necessariamente há também um aumento de carga, porque a razão precisa ser constante. Tá? Então, se a tensão aumenta, há um aumento de carga. Se a tensão diminui, implica em uma diminuição da carga. Tá? Bom, como que isso pode acontecer? Isso só ocorre se houver uma corrente passando dentro desse capacitor. Então, note que se a tensão aumenta, isso implica que precisa armazenar mais cargas positivas em cima e mais cargas negativas embaixo. Para que haja um acúmulo de cargas maior em cima, precisa chegar cargas positivas ou, equivalentemente, sair cargas negativas. Então, isso determina que há uma entrada de corrente I de A para B. Tá? Então, se a tensão aumenta, a carga precisa aumentar e há efetivamente uma corrente passando de A para B. Se essa tensão diminui, significa que está saindo cargas positivas daqui. Então, só está saindo cargas positivas quando há uma corrente de B para A. Então, as cargas positivas saem e acabam chegando aqui embaixo. Então, se a tensão diminui, a carga diminui e há uma corrente de B para A. Bom, calculando a derivada dessa expressão, derivando dos dois lados, nós temos que a taxa de variação temporal da carga, que é a corrente de A para B, ela é a derivada dessa expressão aqui, que vai ser a capacitância sai para fora da derivada, então vai ficar C dV dt. Então a corrente de A para B é proporcional à taxa de variação temporal da tensão. Tá? Então observe que então, se a tensão VAB aumenta, essa derivada é positiva. Então esse termo aqui é positivo, a capacitância é um valor positivo, implica que a corrente de A para B deve ser positiva. Se a tensão diminui, a derivada é negativa, então esse termo aqui é negativo, a capacitância é um termo positivo, então a corrente precisa ser negativa. Okay? Se especificarmos essa relação em relação da corrente de B para A, então uma corrente subindo, note que a corrente IBA é menos IAB, porque elas estão em sentidos opostos. Então o sinal é trocado aqui. Tá? E perceba que, então, se nós estabelecermos essa relação de I para B, nós estamos na convenção de receptor. A corrente está para um lado e a tensão para o outro. Se estivermos trabalhando com convenção de gerador, temos que especificar a relação em termos de corrente de B para A. Então, finalmente, temos a relação tensão-corrente em capacitores lineares. Então, em convenção de receptor, os sentidos estão opostos, a corrente é C dV dt. Okay? Isolando o V aqui, calculamos a integral, a tensão vai ser a integral da corrente no intervalo de tempo, mais uma tensão inicial. Se estivermos trabalhando com convenção de gerador, vai aparecer um sinal negativo aqui. Por quê? Porque a corrente IBA é menos IAB. Então, temos essa relação e podemos calcular a integral para achar a tensão em função da corrente da mesma forma. O C é a capacitância e a unidade dela é farad. Vamos agora calcular a potência e energia armazenada no capacitor. Aqui eu vou utilizar a convenção do receptor. Então a potência é o produto de tensão corrente. Então nós temos V CV dt. Essa é a expressão da corrente que nós acabamos de obter. É possível também reescrever essa expressão da seguinte forma: meio de C ddt de V quadrado. Então perceba que se eu derivar V quadrado no tempo, eu vou obter duas vezes o V. Então o 2 vai cortar com esse meio. Então vai sobrar V vezes dV dt. Então eu chego na expressão anterior. A energia vai ser então a integral dessa potência dentro do intervalo de tempo de interesse. Eu corto o dt aqui, então sobra a integral da tensão em T0 e T de V dV. Integral de V vai ser V quadrado sobre 2. Então nós obtemos essa relação final. Note que a potência e energia podem ser positivas ou negativas no capacitor. Tá? Então vai depender dos sinais, das tensões, das derivadas aqui. Então o que significa que o capacitor pode receber potência e ele vai armazenar essa potência,
ou ele pode devolver para o circuito, ele pode fornecer para o resto. Ele só vai devolver a energia que estava armazenada nele. A hora que acabar a energia, ele não fornece mais. Assim como resistores, temos vários tipos de capacitores. Tá? Vai depender da capacitância necessária para o circuito e a tensão que o componente suporta antes de estragar. Então, dependendo dessas duas características, você escolhe a família de capacitores. Outros tipos de capacitores nós chamamos de capacitores variáveis. Né? Então, são capacitores em que a capacitância C muda. Nós podemos fazer isso de três formas, basicamente. Nós podemos fazer uma variação da área desse capacitor. Então, se eu deslocar uma das placas para os lados, eu estou diminuindo ou aumentando a área efetiva do capacitor. Aqui nesse exemplo de baixo mostra um desses tipos de capacitores. Capacitores eram usados em rádios para sintonia. Então, como ele funciona? Eu tenho os dois terminais, A e B, do meu capacitor, e esses semicírculos aqui funcionam como cada uma dessas placas aqui. Então, todas essas cinzas, por exemplo, são as placas de baixo, e essas cinzas escuras são a placa de cima. Então, conforme a posição angular desse semicírculo, eu estou, de fato, alterando a área entre essas duas placas e eu mudo a capacitância. Outra forma é alterando a distância entre as placas do capacitor. Então, conforme essa placa sobe ou desce, muda o valor da capacitância. Ou mudando o dielétrico. Então, se eu deslocar o dielétrico para a direita ou para a esquerda, eu estou efetivamente mudando a capacitância, porque parte do capacitor contém um dielétrico ε2 e parte vai ter esse ε1 aqui. O último tipo de bipolo passivo que nós vamos ver agora são os indutores. Indutores são bipolos também passivos que também armazenam energia agora dentro do campo magnético em suas espiras. Tá? Então, esses são os símbolos usuais de indutores. Eles são basicamente um fio enrolado, um fio condutor enrolado, com ou sem algum material sólido no meio. Vamos agora determinar a relação tensão-corrente nos indutores. Para isso, vamos considerar um indutor. Aqui eu desenho um indutor com apenas uma espira e sendo percorrido por uma corrente IAB, de A para B. Okay? Então, essa corrente passando de A para B pela espira estabelece um fluxo magnético entrando na tela. Lembre-se que nós temos que usar a regra da mão direita, apontando o polegar na direção da corrente, no sentido da corrente, e nós vamos ver que os dedos se fecham para dentro da tela. Então, esse fluxo entra na tela do slide aqui. Bom, em indutores lineares, existe uma relação de proporcionalidade entre essa corrente e esse fluxo dado por L vezes I é igual a φ. Então, note que essa relação implica que a razão fluxo-corrente deve ser uma constante, que é o valor da indutância. Ou seja, se essa corrente aumenta, esse fluxo vai aumentar. Se essa corrente diminuir, esse fluxo também precisa diminuir para que isso mantenha-se constante. Bom, mas pela lei de Lenz, eu vou enunciar ela aqui. A força eletromotriz induzida, então vai aparecer uma tensão entre os terminais desse indutor, induzida, sempre causa um aparecimento de uma corrente no circuito externo, então no circuito que está conectado a essa espira, ao indutor cujo campo magnético se opõe à variação do fluxo magnético original. Então significa que se esse fluxo é modificado, vai aparecer uma força eletromotriz que tenta cancelar essa variação de fluxo. Okay? Isso que é a lei de Lenz. Então perceba que se essa corrente aumenta, significa que esse fluxo original aqui vai tentar aumentar, vai começar a aumentar, mas pela lei de Lenz deve aparecer uma força eletromotriz nos terminais A e B, tal que induziria uma corrente nesse circuito para cancelar a variação desse fluxo. Então vamos ver, se essa corrente aumenta, então está aumentando o fluxo entrando no slide. Então para tentar cancelar essa variação, a corrente induzida tentaria gerar um fluxo que sairia pela tela, de tal forma a cancelar o aumento de fluxo entrando. Então, para que haja um fluxo saindo, essa corrente tem que ter sentido oposto. Okay? Então, seria uma corrente induzida de B para A. Okay? Então, se a corrente aumenta, vai
vai induzir uma corrente que passa de B para A. Bom, mas isso só ocorre se nos terminais desse indutor aqui aparecer uma força eletromotriz tal que esse potencial seja um pouco maior que esse. Tá? Então, quando a corrente aumenta, aumenta esse fluxo original, indicado em azul, e aumenta a tensão de B para A. Então, esse potencial fica um pouco maior que esse, de tal forma a estabelecer uma corrente induzida em sentido oposto a essa corrente que estava aumentando para baixo. Da mesma forma, se essa corrente diminui, então, se essa corrente diminui, começa a ter menos fluxo entrando no slide. Então, a força eletromotriz é tal que vai gerar uma corrente que vai tentar se opor a essa redução. Então, ele vai gerar uma corrente que vai tentar aumentar esse fluxo de modo a manter ele constante. Então, para que esse fluxo entrando na tela aumente, de fato, tem que ter uma corrente induzida no mesmo sentido da IAB. Bom, mas para que isso ocorra, então tem que aparecer uma tensão em B um pouco maior que em A. A força eletromotriz em B vai ser de A para B vai aumentar. Então, se diminuir, a força eletromotriz aumenta de A para B. Derivando agora aquela expressão original e lembrando da lei de Faraday, que a força eletromotriz é a derivada temporal desse fluxo, nós teremos que a derivada temporal do fluxo, que é a força eletromotriz, é ddt de L vezes a corrente. O L sai da derivada e teremos essa expressão final. Okay? Bom, então vamos analisar ela. Se a corrente de A para B aumenta, significa que essa derivada é positiva. Se essa derivada é positiva e essa constante também é positiva, a força eletromotriz vai aumentar de A para B. Se essa corrente diminui, então a derivada é negativa, esse termo aqui é positivo, então essa força eletromotriz tem que ser negativa, tá? Na convenção do receptor. Se escrevermos em função da tensão da força eletromotriz EBA, obedecendo à convenção do gerador, nós temos que trocar os sinais. Então, o que é positivo fica negativo e o que é negativo fica positivo. E aí, finalmente, chegamos na relação tensão-corrente. Na convenção de receptor, então a tensão vai ser LDI dt, e a corrente aqui eu posso integrar essa expressão e achar o valor da corrente. Na convenção do gerador, por conta daquele sinal negativo, a tensão vai ser menos LDI dt. E a corrente também vai ter um sinal negativo na integração. Bom, a potência e energia armazenada nesse indutor é o seguinte. Eu vou adotar aqui a convenção no receptor. Então, a potência é tensão vezes corrente. A tensão nós vimos que é LDI dt. Então, chegamos nessa expressão. Assim como no capacitor, de forma análoga, a gente pode escrever essa expressão dessa forma. Tá? Bom, a energia vai ser a integral da potência no intervalo de tempo de interesse. Então, eu vou integrar essa expressão. A indutância sai da integral, eu corto o dt e fica integral de I entre T0 e T de I dI. Então, chego nessa expressão, finalmente. Note também que, assim como o capacitor, a potência e energia pode ser positiva ou negativa. Significa que o indutor está absorvendo, está armazenando energia no campo magnético ou devolvendo para o circuito. Ele vai devolver enquanto houver energia dentro do seu campo.